Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Depois das decisões aí de Libertadores e Sul-Americana, onde a gente vem aqui parabenizar Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians, que são representantes nas semifinais, tanto da Sul-Americana, Cruzeiro e Corinthians, quanto da Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo, voltamos para o Campeonato Brasileiro. Lembrando e vou avisar, na minha opinião, o favorito da Libertadores chama-se Botafogo. Mesmo Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro e favorito para o título. Porém, essa situação da Libertadores para o Botafogo pode ser um complicador para o Campeonato Brasileiro. Porque tem 2 jogos contra o Peñarol, em casa e fora. E isso pode atrapalhar no Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras, que é o segundo colocado, só está no Campeonato Brasileiro. E está a 3 pontos do Botafogo. Qualquer derrapada do Botafogo, o Palmeiras pode encostar. Mas o Botafogo está fazendo a sua parte. E depois dessa situação toda de Libertadores e Sul-Americana, apenas um time continua em 3 competições. É o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está na semifinal da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro só está fazendo figuração. Mas Copa do Brasil e Libertadores, não. Brigando pelo título. E na próxima semana temos Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil. E 4 times estão nessa semifinal, obviamente. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. Nesse momento, os favoritos para mim, para passarem para a final, é Atlético Mineiro e Corinthians. Hoje, os 2 cariocas, Vasco e Flamengo, que estão na semifinal da Copa do Brasil, não são favoritos. Para mim, hoje, Vasco e Flamengo seriam eliminados da Copa do Brasil e fariam a final Atlético Mineiro e Corinthians. Mas isso ainda não é Copa do Brasil. Copa do Brasil é na próxima semana. Mas esses 4 times, acredito eu, que podem poupar jogadores para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. De todos esses aí, o que está pior na classificação é o Corinthians, que é favorito perante o Flamengo. Então vamos lá para o Campeonato Brasileiro falar dessa próxima rodada, a rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tivemos jogos atrasados, nesse período aí de Sul-Americana e Libertadores. Tivemos 2 jogos. O Grêmio perdeu para o Criciúma em casa de 2-1 e o Bragantino empatou em casa com o Internacional. Então, vamos lá logo lembrar aqui como é que está a classificação aqui, como está a classificação do Campeonato Brasileiro agora com jogos, 2 jogos atrasados feitos. Bom, temos o Botafogo com 56 pontos, deixa eu botar o óculos aqui. Temos o Botafogo com 56 pontos na primeira colocação. O segundo colocado é o Palmeiras com 53. O Fortaleza é o terceiro com 52. E o Flamengo é o quarto com 45. Lembrando que os 3 primeiros já têm 27 jogos. Tá? O Flamengo está na 4ª colocação, tem 45 pontos, tem 26. Mas o Flamengo esquece. O Flamengo, a tendência do Flamengo agora é queda livre. Talvez o Flamengo nem consiga ir para a fase de grupos direto. Talvez, hoje eu apostaria, o Flamengo não estaria na Libertadores direto. A chance do Flamengo seria a Copa do Brasil. Mas, na minha opinião, o Flamengo não é favorito perante o Corinthians. Então, a probabilidade do Flamengo ficar fora da próxima Libertadores é muito grande. Muito grande. Então, o Flamengo e ninguém é a mesma coisa. Então o Flamengo é o 4º colocado com 45 pontos, o São Paulo é o 5º com 44 em 27 jogos, o Bahia é o 6º com 42 pontos em 27 jogos. O Cruzeiro é o 7º com 42 pontos em 27 jogos, o Internacional é o 8º com 42 pontos em 26 jogos, ou seja, está aí com um jogo a menos agora o Internacional, que é justamente o jogo contra o Flamengo. É justamente o jogo contra o Flamengo. Internacional e Flamengo tem que botar esse jogo atrasado. O Atlético Mineiro é o 9º com 36,
com 25 jogos. Ou seja, o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos ainda. O Vasco é o 10º com 35, com um jogo a menos. O Bragantino é o 11º com 32 e 27 jogos. O Juventude é o 12º com 32 e 27 jogos. O 13º é o Criciúma com 32 e 27 jogos. O Grêmio é o 14º com 31 em 26 jogos, tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense é o 15º com 31 pontos e 25 jogos, com 2 jogos a menos. O Vitória é o 16º com 28 pontos e 27 jogos. E na zona de abaixamento, o Corinthians, semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Sul-Americana. Está na 10ª colocação com 28 pontos e 27 jogos. O Fluminense, que foi eliminado da Libertadores, na 18ª colocação com 27 pontos e 26 jogos, tem um jogo a menos. O Cuiabá é o 19º com 23 pontos e um jogo a menos. E o Atlético Goianiense com 18 pontos em 27 jogos. Os times que têm menos jogos é Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que tem 2 jogos a menos. Então, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos. Então, vamos lá agora para os palpites dessa 28ª rodada. Bom, Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tem jogo pela Copa do Brasil contra o Vasco. Não está disputando o título Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, não vejo perigo. Lógico que não tem uma pontuação muito alta o Atlético Mineiro, mas não vejo perigo do Atlético Mineiro cair, né? O foco do Atlético Mineiro é as Copas. Então, Palmeiras e Atlético Mineiro, para mim, palpite. Palmeiras, vitória do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro no sábado, dia 18, no sábado, às 6h30. Então, Palmeiras e Atlético Mineiro, provavelmente o Atlético vai poupar. Vitória do Palmeiras. Botafogo e Grêmio, nenhum dos dois jogam Copa do Brasil. Botafogo embalado aí, né? Embaladaço. Vitória do Botafogo perante o Grêmio. Grêmio tem que abrir o olho para não ser rebaixado. Grêmio briga contra o rebaixamento. O Botafogo briga pelo título. Não acredito que o Grêmio vá incomodar o Botafogo. Vitória do Botafogo. Então, 2 jogos no sábado. Palmeiras e Atlético Mineiro e Botafogo e Grêmio. No domingo, Juventude e Bragantino. Juventude e Bragantino. Bom jogo, cara. Bom jogo. Juventude e Bragantino, para mim, empate. Juventude e Bragantino, para mim, empate. São Paulo e Corinthians. Corinthians está na zona de rebaixamento e joga contra o São Paulo. O Corinthians não pode poupar. Está na zona de rebaixamento. Vai poupar por causa da Copa do Brasil? Seria maluquice, mas não acredito. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Cara, bom jogo. Bom jogo. Eu vou de palpite duplo. São Paulo ou empate? São Paulo ou empate? 70% São Paulo e 30% empate. São Paulo e Corinthians. Manicão São Paulo. Meu palpite duplo. São Paulo ou empate? Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza que foi eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana, não conseguiu se encontrar em momento nenhum. Mas para mim, o Fortaleza em casa vence o Cuiabá. Para mim, o Fortaleza em casa vence o Cuiabá. Então, meu palpite é a vitória do Fortaleza perante o Cuiabá em casa. Atlético Goianiense e Fluminense. Atlético Goianiense e Fluminense. Eu vou de Fluminense. Vitória do Fluminense em cima do Atlético Goianiense. Palpite, vitória do Fluminense. Cruzeiro e Vasco da Gama. O Vasco tem um jogo pela Copa do Brasil, né? Cruzeiro, que avançou na Sul-Americana, o Vasco só descansou. Cruzeiro e Vasco da Gama, cara. Cruzeiro e Vasco da Gama. O Cruzeiro é o 7º, o Vasco da Gama é o 10º. Né? Cruzeiro e Vasco da Gama. Cruzeiro e Vasco da Gama. Bom jogo. Eu vou de palpite duplo. Cruzeiro ou empate? Cruzeiro ou empate. Internacional e Vitória. Internacional e Vitória. Eu vou de Internacional. Palpite, vitória do Internacional. Bahia e Criciúma. O Criciúma ganhou uma partida atrasada aí do Grêmio. O Bahia, só no Campeonato Brasileiro, né? Está tentando se manter ali no G6 para chegar a Libertadores. Eu vou de Bahia. Triunfo do Bahia perante o Criciúma. Mas não vou ficar surpreso se der empate. Não vou ficar surpreso. Mas eu vou de triunfo do Bahia perante o Criciúma. Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo não briga pelo título, nem tem condições.
O Flamengo não tem nem moral para brigar pelo título brasileiro. Tá? Nem tem moral. Né? E nem treinador. O Flamengo hoje não tem time e não tem treinador para brigar por qualquer título. Né? Então, Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense, domingo, 8 horas da noite. Flamengo e Atlético Paranaense. Cara, se o Atlético Paranaense estivesse um pouquinho melhor, o Atlético Paranaense ganhava do Flamengo. É que o Atlético Paranaense também está numa draga. Flamengo e Atlético Paranaense. Eu vou de empate. Isso aqui tem cara de ser um jogo ruim. Flamengo e Atlético Paranaense tem cara de ser um jogo ruim, um dos piores da rodada, se não for o pior. Flamengo e Atlético Paranaense. Então, eu vou de empate. É o típico do jogo que não merece ter um vencedor. Isso aqui é o típico jogo, cara, de 0-0. É briga de bêbado. Né? Flamengo e Atlético Paranaense, para mim, empate. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tamo junto.